Meus cumprimentos a todas as pessoas que nos acompanham nessa sala. Inicialmente, nós da RCT e do PRISM dedicamos este momento formativo à professora Raimonda Alice, secretária municipal de Educação de Buriti do Tocantins, que faleceu ontem. Nós sabemos que todos os profissionais da educação do município, todo o município encontra-se em luto. Então, nossos sentimentos à família e aos amigos da professora Raimonda Alice. Nós estamos aqui hoje em um evento do PRISM, do Programa de Institucionalização e Gestão de Sistemas Municipais de Ensino e Educação, com formação, acompanhamento, monitoramento e avaliação em política e gestão educacional. Eu quero saudar todos os nossos 1.500 inscritos no PRISM, tanto do Projeto 1 quanto do Projeto 2. Saúdo também o coordenador da Rede Colaboração Tocantins, o professor mestre Leonardo Victor dos Santos, que também conduz, faz a gestão da Rede Colaboração, agregando o PRISM e o outro programa, que é o Educató. Cumprimento também os participantes do PRISM nos municípios, todos os profissionais, como eu disse, inscritos no Projeto 1 e Projeto 2, e demais profissionais da educação nos municípios. Saúdo também, de um modo especial, a professora Sandra Franklin e a Ana Lídia, que são a coordenadora e secretária executiva do Fórum Estadual de Educação do Tocantins, o professor Odenilson, coordenador da UNCM, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Cumprimento todos os outros interessados e convidados que nos acompanham nesta aula. Também não posso deixar de mencionar o Comitê Gestor da Rede Colaboração Tocantins, que junto com o professor Leonardo Victor faz a gestão dos dois programas, PRISM e Educató. Cumprimento também o coletivo de trabalho do PRISM, os formadores, assessores, assistentes e os coordenadores do PRISM. Por fim, eu quero cumprimentar e agradecer os representantes das instituições colaboradoras da Rede Colaboração Tocantins. Nós temos como colaboradores a Universidade Federal do Tocantins, a Secretaria Estadual de Educação do Tocantins, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Tocantins, a UNDIME, o Ministério Público do Tocantins e a ATM. Então, todo esse coletivo reunido que movimenta e faz essa formação, monitoramento e acompanhamento no âmbito do PRISM. Eu gostaria de esclarecer, contextualizar, na realidade, do que se trata o PRISM e esse evento. Então, o PRISM, ele tem como objeto assegurar formação continuada, acompanhamento, monitoramento e avaliação em política e gestão educacional, enfocando a gestão democrática, o planejamento da educação municipal e a institucionalização do sistema municipal de ensino e educação, com vistas à ampliação da capacidade institucional dos sistemas municipais de ensino, educação, a constituição da autonomia do município no campo da educação e o cumprimento das incumbências educacionais municipais, integrando-se às políticas e planos da União e do Estado. Então, esse é o objeto e o objetivo do PRISM. Para tanto, nós pensamos nessa edição de 2024 no desenvolvimento de 3 projetos no âmbito do PRISM. O primeiro projeto trata-se dos planos decenais de educação, um foco nesse momento, nós iniciaremos a elaboração de novos planos no âmbito do país, e nesse projeto, em se tratando dos planos de educação, trataremos do monitoramento e avaliação dos planos vigentes e a elaboração de novos planos
em consonância com o novo Plano Nacional de Educação, que encontra-se também em elaboração. No projeto 2 do PRISM, nós intentamos trabalhar com os municípios, continuar trabalhando, aprofundando a temática da institucionalização efetiva do Sistema Municipal de Educação, integral, inclusivo, intercultural e intergeracional, com gestão democrática da educação e da escola e valorização do magistério, para que o município constitua, como nós já dissemos, capacidades técnicas, institucionais, jurídicas, políticas e financeiras. No terceiro projeto, nós estamos modelando um ambiente virtual de aprendizagem de natureza educativa interativa como locus de trabalho do PRISM. Hoje, por exemplo, os nossos participantes no município entram nesta atividade já por meio desta plataforma, deste ambiente virtual. Neste momento, em se tratando desses 3 projetos, qual é a nossa intenção? A intenção nossa hoje aqui é trabalhar com o tema planejamento e gestão educacional, especificamente abordando sobre os planos municipais de educação como epicentro das políticas municipais de educação, evidenciando pelo ICMS Educacional do Tocantins. O objetivo é compreender os planos municipais situados no contexto do planejamento educacional, pautado pelos quesitos e dimensões do ICMS Educacional e também fazendo uma correlação do Plano Municipal de Educação com o Fórum Permanente da Educação Municipal. Então, vocês vão observar que hoje nós focaremos no trabalho com os fóruns municipais de educação. Aqui no estado do Tocantins, nós ainda temos cerca de 30 municípios que não têm os seus fóruns municipais de educação instituídos, e a ideia é orientar os municípios e apoiá-los nesse movimento de institucionalização. Tanto aqueles que não têm os seus fóruns instituídos legalmente, quanto aqueles que têm os fóruns instituídos e que precisam de um apoio para a efetivação do fórum. Então, por isso eu reitero também aqui o trabalho que o Fórum Estadual de Educação do Tocantins vai iniciar junto aos municípios, que é também fortalecendo esse apoio para que os municípios constituam os seus fóruns. Nós, neste momento, estamos inaugurando também uma nova metodologia de formação virtual. Como se dá essa metodologia? É importante que os municípios compreendam. Nós teremos 2 momentos a cada vez que nós formos fazer os momentos formativos virtuais. Teremos um primeiro momento aqui no YouTube, com o objetivo de introduzir os conteúdos das unidades temáticas, e esse primeiro momento, ele é para a participação dos inscritos no projeto 1 e 2. Depois, nós teremos o intervalo entre 10 e 10h30, e um segundo momento, quando os nossos participantes serão direcionados para 11 salas do Meet. Nestas salas, nós temos um conjunto de formadores, assessores e assistentes que vão aprofundar os conteúdos das temáticas abordadas aqui no YouTube. Então, relembrando, aqui no YouTube, a participação é para os inscritos nos projetos 1 e 2, e nas salas Meet, para os inscritos no projeto 1. Esses inscritos no projeto 1, após esse momento formativo, voltam para os municípios e vão desenvolver atividades. Essas atividades, já neste momento, reunir-se-ão novamente os inscritos dos 2 projetos, 1 e 2, para cumpri-la. Porque essas atividades, elas são direcionadas a ações
que o município já deve realizar no âmbito da educação. Então, veja bem, não é uma atividade a mais. Nós estamos aqui orientando, apoiando, acompanhando, monitorando e avaliando o cumprimento da própria gestão da educação municipal, agora de um modo mais refletido, digamos assim. Eu quero relembrar também a nossa agenda. Hoje, então, quando nós terminarmos esse momento no YouTube, nós nos direcionaremos, após um breve intervalo, às salas do Meet. É preciso que vocês lembrem disso e continuem fazendo esse acesso pelo AVNI, pelo Ambiente Virtual de Natureza Educativa Interativa, porque é lá que a sua frequência vai ficar registrada. Eu quero relembrar também de duas agendas ainda agora em maio e junho. No dia 23 de maio, das 8 às 10 horas, nós teremos reunião de acompanhamento com os supervisores municipais PRISM. Veja bem, só com os supervisores. Depois, nos dias 13 e 14 de junho, nós teremos o quarto momento formativo PRISM. Esse quarto momento, ele será presencial em Palmas. Nós ainda estamos fazendo a programação e pensando em um melhor horário para vocês. Um outro lembrete bastante importante é que vocês, participantes do PRISM, acessem continuamente, semanalmente, o AVNI, o ambiente virtual, porque lá nós estaremos acompanhando e fazendo um diálogo com vocês sobre o PRISM e sobre as atividades que vocês precisam desenvolver, certo? Eu quero destacar também que nós, do PRISM e da RCT, Rede de Colaboração Tocantins, sabemos do compromisso dos municípios. Todos que se inscrevem na RCT são por adesão. Então, é um sinal de que estão com vontade de desenvolver, construir uma educação municipal com qualidade. Nós sabemos também que vocês têm um elevado número de atividades, de formações. Neste ano, nós temos muitas formações vindas do Ministério da Educação, outras advindas da Secretaria Estadual de Educação. No entanto, no PRISM, nós não temos acesso em relação a essas agendas e calendários, de modo que nós possamos impedir que algum ou outra choque. Nós temos acesso à agenda do Educató, que é o outro programa da Rede de Colaboração Tocantins. Então, evitamos fazer eventos e programações nos mesmos dias. No entanto, em relação às outras formações, nós não temos esse controle. Qual é a orientação, então? A orientação é que depois, se vocês não puderem acompanhar no momento que a gente está fazendo no YouTube, isso fica gravado e vocês podem assistir depois. Já nas salas Meet, aquele cursista, aquele participante que não puder estar ali, justifique com o seu formador e o participante do município que estiver, fique responsável depois para reunir-se com os membros que não estiveram na sala Meet e fazer esse diálogo, compartilhando o que foi discutido e também o que foi encaminhado. Então, essas são algumas orientações que nós damos aqui antes de iniciarmos as nossas palestras. Hoje, nós teremos 2 palestrantes. Estamos muito honrados, inclusive, porque nós estamos aqui neste momento com 2 especialistas em Fórum Municipal de Educação. Nós temos como primeiro palestrante o doutor João Danilo. Ele é professor da Universidade da Bahia, da UNEB, né?
Ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Feira de Santana, mestrado e doutorado em Educação, e, como eu disse, ele é professor titular da UNEB, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação da Bahia, é presidente da Câmara de Educação Superior neste conselho, é também coordenador do Fórum Estadual de Educação da Bahia, portanto, tem vasta experiência nessa temática de Fórum Permanente Municipal de Educação. Ele é também diretor estadual da ANPAE na Bahia. A ANPAE é uma Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Então, ele é professor também colaborador do mestrado profissional na área de educação na UESC. Então, nós temos aqui um professor que tem experiência com esses coletivos na gestão da educação e também tem experiência como pesquisador no campo da política e gestão educacional. Num segundo momento, nós teremos o professor mestre Gregório Luiz Jesus. Ele é também professor da Bahia, ele é mestrando em educação e o professor, ele é coordenador pedagógico do Instituto Social Tucano, ele é membro do Fórum Estadual de Educação da Bahia, vice-diretor da ANPAE no estado da Bahia, membro do Conselho Municipal de Educação de Tucano, da Bahia, coordenador do Fórum Municipal de Educação de Tucano, também, na Bahia, e possui experiência, então, como eu disse, em política e gestão educacional. E este professor, o Gregório, ele abordará sobre uma experiência que eles têm na Bahia, na organização dos fóruns municipais de educação e na relação destes fóruns com o Fórum Estadual de Educação. Então, nesse quesito, a Bahia é uma referência, digamos assim, nesse âmbito de organização dos fóruns de educação. Nesse momento, eu gostaria de saber se o professor João já encontra-se na sala. Estou aqui com vocês, Rosilene. Em trânsito. Muito bem, professor. Professor João Danilo Batista, nós queremos agradecer e estamos honrados com a sua participação nesta aula, porque é uma verdadeira aula. A fala está com o senhor, professor. Então, olá, bom dia a todos e a todas. Falar da minha alegria e honra em estar com vocês nessa manhã. Dizer que foi bom ter acompanhado esse preâmbulo inicial que Rosilene aí apresentou, para ter uma ideia da noção de conjunto dessa iniciativa. Então, é uma oportunidade de poder falar sobre fóruns de educação, dessa relação dos fóruns de educação com a questão do planejamento educacional, tendo aí papel central na discussão sobre os planos decenais, mas, sobretudo, entender esse registro, essa fala, no contexto de uma ação que vocês desenvolvem aí naquilo que nos é caro, da construção aí de uma iniciativa de regime de colaboração. Vou pedir desculpas a vocês pela situação aqui mais informal que estou. Eu estou enfrentando uma crise de sinusite, não tenho passado muito bem as noites e precisei ir à emergência e por isso não estou no meu ambiente de trabalho, no escritório ou em casa. Dei uma paradinha aqui no estacionamento para poder falar com vocês durante essa minha fala. Para aqueles que acompanham essa live e que possam ter algum tipo de
restrição sensorial com a visão. Eu sou um homem de meia idade, 47 anos, tenho pele clara, cabelos castanhos claros, estou usando uma blusa de linho cinza com alguns fiozinhos em amarelo e estou falando de dentro do meu automóvel, do meu veículo com vocês. Levo sempre um leve sorriso no rosto e uso óculos, mas nesse momento, até para falar com vocês aqui, tirei os óculos. Sou João Danilo. Dentre as qualidades e características que Rosilene aí colocou, aquela que eu quero mais evidenciar hoje é essa de falar aqui em nome da coordenação do Fórum Estadual de Educação da Bahia. E aí eu aqui já inicio esse registro agradecendo ao meu fórum, às 66 entidades que integram este fórum, que envolve poder público, que envolve as 11 universidades que temos na Bahia, os sistemas de ensino estadual, Undime representando o municipal, conselhos municipais, conselhos estaduais e outros setores da sociedade civil e ainda a representação de movimentos sociais. Fórum de Educação do Campo, Fórum de Educação de Jovens e Adultos, Fórum de Educação Escolar Indígena, Fórum de Educação Quilombola, entre outras formas de representação. Então, poder aqui, nesse momento, falar em nome desse coletivo plural e representativo dos diferentes setores sociais e segmentos educacionais da Bahia, com os nossos companheiros, companheiras do estado de Tocantins, é uma alegria muito grande. Quando eu apresento aqui a representação que tenho como coordenador do fórum, eu já estou aqui destacando um papel e uma característica muito importante dos fóruns. Os fóruns são organismos de articulação da sociedade civil, dos movimentos sociais com as instâncias de governo. Então, é uma instância de aproximação dentro da nossa democracia representativa. Quem está lá nos governos está lá fazendo a representação, porque por nós foram eleitos para tal, no executivo municipal, estadual e federal. Mas a gente sabe que as iniciativas que os governos precisam tomar são para garantir direitos da sociedade. E os fóruns têm esse papel de ser esse interlocutor entre o cotidiano das necessidades e dos direitos da sociedade e aquilo que precisa ser desenvolvida pelos governos enquanto política para atender e suprir essas necessidades. No nosso caso específico, a gente está falando dos fóruns de educação e, portanto, a gente está tratando direto do direito à educação, da creche à pós-graduação. Então, acho que essa é uma característica importante. O fórum, em si, ele não é governo e ele também não é sociedade civil ou movimento social. O fórum é uma instância que aglutina governo e sociedade civil. É um organismo que articula, que coloca e produz espaços de diálogo, de interação permanente, de articulação, de escuta, de debate, de avaliação, de produção de um conjunto de iniciativas desse prisma, dessa articulação entre
governo e sociedade. E é claro, na medida em que a gente precisa fortalecer a nossa democracia, na medida em que a gente tem e vive também crises de representação nessa democracia representativa, à medida em que as políticas precisam cada vez mais se converter de políticas de governo para políticas de Estado. Por isso, inclusive, a importância e a dimensão estratégica que tem os planos decenais, plano nacional, plano estadual, planos municipais. Esse papel do fórum, ele fica ainda mais acentuado. Mas é claro, o fórum não é o único organismo ou a única instituição que trabalha em prol desses objetivos. Pelo contrário, hoje esses objetivos eles se traduzem nas iniciativas, às vezes, do próprio governo, que tem uma percepção de que é preciso governar ouvindo, escutando, dialogando com a sociedade e com suas demandas. Ele também é de outras instâncias de gestão democrática, como os conselhos, e ele também é, às vezes, de outras lutas sociais, de sindicatos, de movimentos sociais. Então, o fórum acaba aglutinando esses diferentes atores sociais e institucionais na consolidação dessa iniciativa de maior participação da sociedade em uma ação permanente, integrada à agenda do fórum, ou em ações dentro de um calendário de iniciativas dos fóruns, a exemplo das conferências de educação, em que esse espaço de debate sobre quais são os diagnósticos que são feitos da educação no contexto de cada município, de cada território, de cada estado, do país, exige políticas para que a garantia do direito à educação, seja na perspectiva da universalização, seja na perspectiva da qualidade, seja assegurada, e como é que se constrói iniciativas de um planejamento educacional de natureza decenal. Por isso que a gente diz que o planejamento educacional em torno dos planos é aquilo que mais se aproxima de um planejamento de política de Estado para a garantia desses direitos, para a efetivação desses direitos, para o desenvolvimento do conjunto das políticas. É por isso que, na chamada do tema de hoje, faz-se referência ao plano nacional, ao plano estadual, ao plano municipal, como epicentro das políticas, porque ele tem uma característica de perpassar diferentes governos. Se a gente pegar aí o que está definido constitucionalmente e que foi ali reafirmado na emenda constitucional 59/2009, da necessidade de termos a consolidação dos planos decenais, pelo menos 3 gestões diferentes de governo vão passar durante o período de vigência daquele plano. Portanto, nós estamos aí agora em ano de eleições municipais, por exemplo. É importante que o conjunto daquilo que cada candidato, seja o executivo municipal, seja o legislativo municipal, está construindo para a sua base de sustentação do seu projeto de governo depois, para os 4 anos do seu mandato, ele dialogue com que aquela sociedade municipal, estadual, nacional, definiu como sendo as prioridades para o planejamento educacional dentro do conjunto das metas para o plano decenal. Por isso ele é a referência. É claro, estratégias podem mudar, programas e projetos diferentes podem ser construídos, podem ter caras e características próprias do modo de governar de cada corrente, partido, ou mesmo da liderança que o exerce, mas ela não deve romper
com os valores, com os princípios, com as metas daquilo que está planejado para aquele plano decenal, naquela década, naquele município, naquele estado e naquela união. E essa relação, ela deve ser recíproca entre si, na relação entre União, estados e municípios, a partir do que a gente precisa definir como regime de colaboração e como ação sistêmica no campo da educação. Claro que isso exige outros avanços ainda dentro da organização, da estrutura, do funcionamento e do planejamento educacional brasileiro, que ainda não estão regulamentados, a exemplo da criação de um Sistema Nacional de Educação e de um regime de colaboração que estruture as ações dentro desse Sistema Nacional de Educação. Mas nós não vamos falar disso hoje, mas nós estamos aqui apontando para os cenários. Por isso que é importante considerar isso. Então, o fórum tem como uma das suas principais ações complementares à ação da mobilização social, da participação da sociedade na discussão, na avaliação, no monitoramento da política, o acompanhamento da execução desses planos decenais. Então, isso também é uma outra característica importante para a gente registrar em relação ao papel que tem um fórum de educação, seja ele um fórum nacional de educação, como a gente tem o Fórum Nacional de Educação, coordenado hoje pelo nosso companheiro Helena Araújo, da CNTE, e com uma ação importante. Aí, recentemente, promoveu uma Conferência Nacional Extraordinária de Educação e tem sessões nos diferentes campos da discussão sobre a política educacional brasileira. A gente precisa ter fóruns estaduais de educação que acompanhem essa articulação entre a política nacional e as políticas estaduais, mas, sobretudo, também como ela se desdobra em cada território, em cada município daquele estado, mas também essa dimensão da permanente construção desses espaços de monitoramento do plano, de avaliação do conjunto das políticas que precisam ser desenvolvidas em desdobramento àquilo que é o planejamento educacional previsto dentro do plano decenal do Estado, no nosso caso aqui, o Plano Estadual de Educação da Bahia, com vigência de 2016 até o ano de 2026. É claro que, ao eu dizer uma característica importante do fórum, e ao destacar duas iniciativas importantes desses fóruns de educação, relacionadas à ampliação da participação e ao monitoramento dos planos decenais, esses papéis, eles também são compartilhados por outros atores sociais, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito dos municípios. Se você pegar no âmbito nacional, a própria lei do Plano Nacional de Educação, ela define, em âmbito da lei, qual é a responsabilidade que tem diferentes atores sociais no seu processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação. No caso lá, o Ministério da Educação, o Fórum Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação e o próprio Congresso Nacional, como aquele que tem o papel de fiscalizar depois a execução das leis no exercício do mandato do trabalho do Poder Executivo. No âmbito do Estado e no âmbito dos municípios, isso também não é muito diferente. Então, no âmbito do Estado da Bahia, por exemplo, a nossa lei prevê a criação de uma comissão estadual de acompanhamento e monitoramento do Plano Estadual de Educação. Em cada plano municipal de educação também vai sendo feita indicações de como deve ocorrer o acompanhamento da execução daquele plano de educação do município ou do território, conforme for a forma de organização desses planos no âmbito de cada um dos estados. Mas essas 4 instituições e muitas outras que se engajam na defesa do direito à educação, elas têm papéis distintos, embora
nessa atividade com papéis distintos, tenha pontos de intersecção entre si. Entre esses pontos de intersecção, um deles é essa da questão do monitoramento e avaliação dos planos municipal, estadual e nacional de educação. Mas a forma de organização de um Conselho Municipal de Educação, a forma de organização de um Câmara de Vereadores Municipal de Educação, a forma de organização de um Fórum Municipal de Educação e o próprio executivo do município e do estado tem características as mais distintas. Aquele que consegue, porque foi uma escolha, foi pensado com essa finalidade, ter maior participação da sociedade civil e dos movimentos sociais na sua constituição, são os fóruns. Então, se um papel importante nesse processo de pensar a política, de ampliar a política, de monitorar a política e seus efeitos, é importante ter a participação da sociedade, é nos fóruns de educação que essa sociedade acaba estando com maior espaço, porque tem uma finalidade específica para isso, ampliar a participação. Não é porque os demais não fizeram essa escolha por ser tão representativo. Não trata-se disso. O executivo municipal tem inúmeras atribuições, entre elas a atribuição com a educação. E, como atribuição da educação por si só, tem o papel de ser a executora das políticas. E aí, portanto, ela precisa ter quadros técnicos de educadores, de profissionais especializados nas diferentes áreas em que a ação e a oferta da educação se materializa. Então, é um papel. O Conselho Municipal e os conselhos estaduais têm uma finalidade também de participação e de monitoramento, mas ela tem um papel que o antecede, que é ser a instância normatizadora. É ela que define resoluções, é ela que organiza pareceres, é ela que dá autorização para funcionamento. Então, ela tem um conjunto outro de papéis que, claro, carecem de representação e têm boa representação, mas, sobretudo, carecem a licença de um papel mais técnico e político, no conjunto de que toda decisão técnica também é uma decisão e uma orientação político e pedagógica para o funcionamento de cada escola, de cada rede, de cada sistema de ensino. Então, fica sobre a guarda dos preceitos mais caros sobre esse processo de participação da sociedade de forma cada vez mais ampla, permanente e consistente, e do monitoramento de cada uma das iniciativas que acontecem no município, da creche à pós-graduação, porque eu falei aqui do executivo municipal, eu falei aqui do legislativo municipal, eu falei aqui do conselho municipal. Esses três órgãos que integram normalmente, e possivelmente possam ter outros, os processos de participação da sociedade e de monitoramento do planejamento educacional e da execução dos planos no âmbito de cada município, eles se detêm muito a debruçar-se sobre a agenda daquilo que é responsabilidade prevista constitucionalmente e na nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação para a garantia do direito à educação na oferta da rede municipal de ensino. Então, a competência do Conselho Municipal de normatizar, de legislar, de fiscalizar, é sobre aquilo que é concernente à educação infantil e ao ensino fundamental. A competência do Executivo Municipal é de dar conta daquilo que acontece no município, do ponto de vista da política e da garantia do direito à educação, para
naquilo que é da oferta do Executivo Municipal, da rede municipal, da educação infantil e do ensino fundamental. Da mesma forma, o Legislativo Municipal. Mas o Plano Municipal de Educação tem 20 metas, que vai da educação infantil e ensino fundamental, cuja competência enquanto executivo de desenvolver políticas e iniciativas em primeira ordem é do Executivo Municipal, mas também se estende para todas as outras metas e estratégias que vão do ensino fundamental 2 até a pós-graduação. Então, no âmbito dos fóruns municipais também, você acumula um conjunto de instituições, atores, segmentos, movimentos que vão discutir a educação que acontece no município e não apenas a educação que é ofertada pelo município. Então, interessa para o plano municipal ver a educação de forma sistêmica, nos diferentes níveis, etapas e modalidades da educação, e não olhando para a educação apenas naquilo que é a oferta feita pelo Executivo Municipal. Essa é, em primeira ordem, uma preocupação da maior grandeza, mas não se resume a isso. Ela se estende para além disso. Vai ter que se preocupar também os estudantes que saem do ensino infantil e fundamental. Como é que eles ingressam no ensino médio e que oferta de ensino médio, que oferta de ensino técnico, tecnológico acontece, quais são as possibilidades de inserção na educação superior, na pós-graduação, que relação esse ensino técnico e tecnológico, esse ensino médio, essa graduação, essa pós-graduação tem com as características, as demandas, as vocações, as potencialidades desse município, desse território, desse estado. Então, a perspectiva da necessidade de olhar para a educação e para o planejamento educacional, naquilo que é a característica do fórum, e se consorcia também com umas características de outros atores, conselhos municipais, sindicatos no âmbito de cada município, executivo municipal, fóruns de movimento social nos municípios, ela dá uma visão maior, mais abrangente, mais articulada, mais orgânica para o conjunto das formas e expressões de como o direito à educação precisa ser materializado naquele contexto do município, do território, do estado, do conjunto dos estados que integram a nossa federação. E na forma de ação articulada entre eles, do papel que tem a federação na coordenação, na redistribuição de recursos, no fomento à política, no conjunto das iniciativas. Então, os fóruns passam a ter aí, né, sem que deixe de sinalizar para intersecção de áreas que tem relação direta entre o papel que tem o fórum, do ponto de vista das suas preocupações e dos seus interesses, também se consorciarem com interesses de outras instituições ou organismos dentro da organização dos setores sociais e dos setores educacionais para pensar o planejamento educacional, mas o fórum aí tem dois papéis estruturantes desse processo. Um é esse de maior capilaridade, de maior articulação, de maior diálogo, de maior participação permanente com a sociedade, e o outro de tentar entender a educação que acontece no município de forma que possa ampliar o espectro desse olhar para além do que é a responsabilidade e a necessária articulação da oferta de educação que é feita pelo Executivo Municipal, mas de como se traduz, de fato, as iniciativas dos diferentes entes federados, naquilo que são as diferentes responsabilidades previstas constitucionalmente na LDB e no conjunto de outras legislações legais e infralegais, de como isso se desdobra depois em cada município, porque é lá no município que as pessoas moram.
A nossa Constituição, ela cria um sistema federativo, atribui papéis diferentes aos entes que integram esse sistema federativo, mas, concretamente, as pessoas residem em um desses entes federativos. E, ao residir esse um, residem em ambos esses sistemas federativos. Mas é em cada município que chega a condição da garantia do direito e a execução, existência ou não da política para a garantia desse direito. E, portanto, os fóruns acabam ganhando também aí essa capacidade de diálogo mais amplo e nessa relação maior do ponto de vista da atuação interfederativa na garantia do direito à educação, na execução das políticas que precisam depois se desdobrar a partir dessa relação aí do plano nacional, do plano estadual, dos planos municipais em cada um dos nossos municípios e territórios baianos, do estado de Tocantins e de todo o Brasil. Então, como o Fórum Estadual de Educação da Bahia está num estado que tem 417 municípios, não é a realidade do estado de Tocantins, mas isso não torna menos desafiante pensar também essa ação orgânica, estruturada, capilarizada do Estado no conjunto dos seus, aqui na nossa realidade, 27 territórios e 417 municípios. Talvez aí vocês tenham menos, talvez não, tem menos municípios, mas nem por isso essa articulação é menos desafiante, pelas próprias características aí, do ponto de vista do bioma de vocês, da estrutura de vocês, da região em que vocês estão, das formas como essa relação se estabelece. E isso também é uma das metas e estratégias previstas no plano nacional, no plano estadual e nos planos municipais de educação, passou a assumir como uma tarefa estratégica para que a gente pudesse ter materializado essa ação de articulação com a sociedade e de pensar a educação de forma mais sistêmica e planejada nessa relação federativa, a fomentar a instalação, a apoiar nos municípios que já havia fórum municipal instalado e a fortalecer uma rede em torno da existência de fóruns municipais de educação em todos os territórios e em todos os municípios. Isso tem uma ação estratégica do ponto de vista da consolidação da existência de fóruns, da participação da sociedade e do fortalecimento do princípio da gestão democrática dentro dos nossos sistemas de ensino e sistemas de educação, mas, sobretudo, também provocou um efeito reverso da gente ter, nas discussões do Fórum Estadual de Educação, cada vez mais a presença das questões de natureza municipal e territorial sendo debatidos para que isso possa ser pensado no âmbito da política estadual de educação. Então, nós passamos a organizar a cada 2 anos um encontro do Fórum Estadual de Educação com os fóruns municipais de educação, além de ações itinerantes pelo interior do estado, visitando cada município ou conjunto de municípios ou territórios, e a convidar a sociedade para debater a necessária e pertinente criação de fóruns municipais de educação. Então, nós iniciamos esse movimento lá em 2015, 2016. Em 2018, a gente realizou o primeiro encontro do Fórum Estadual de Educação com fóruns municipais de educação. Reunimos ali dos 417 municípios, em torno de 46, 47 fóruns municipais de educação. E agora, quando nos reunimos para
realizar a última Conferência Estadual Extraordinária da Educação. Organizamos já o 4º encontro do Fórum Estadual de Educação com os fóruns municipais de educação, já reunindo quase 300 fóruns municipais de educação, e a nossa meta é ter fóruns municipais de educação nos 417 municípios da Bahia. Mas entre esse primeiro encontro e esse último, além das nossas iniciativas de visita aos territórios, nós constituímos o que a gente passou a chamar de rede de fóruns municipais de educação, com representantes dos 27 territórios dentro do Fórum Estadual de Educação. A gente não podia ter 27 assentos para os fóruns municipais, nós temos 5 assentos para os fóruns municipais, 5 são titulares, 22 são adjuntos, mas os 27 acompanham a agenda do Fórum Estadual de Educação, e a gente, na agenda do Fórum Estadual de Educação, tenta manter permanentemente articulada a discussão que está acontecendo na política nacional, dentro do Fórum Nacional de Educação, com aquilo que é a política do Estado, com aquilo que precisa ser a política que acontece nos 27 territórios e nos diversos municípios. E temos avançado no fomento a audiências públicas em cada município para a realização. A gente tem uma iniciativa importante ainda aqui, não mais com o mesmo vigor de outrora, mas ainda muito importante, da própria Secretaria de Estado da Educação da Bahia, com um setor que é a COP, que cumpre um papel importante da assessoria aos municípios para eles fazerem o monitoramento dos planos e para realizar as audiências, e os fóruns municipais estão permanentemente sendo estimulados a estar em diálogo, a integrar, a participar, a compartilhar da realização desses espaços. E fazemos anualmente um planejamento articulado do Fórum Estadual de Educação com os fóruns municipais via rede de fóruns. Agora, inclusive, nós estamos em processo eleitoral, com atividade nos 27 territórios, onde os territórios estão elegendo o seu representante no Fórum Estadual de Educação, que esses 27 depois elegem os 5 que são os titulares e os 22 que são adjuntos, para que a gente mantenha de forma articulada e orgânica iniciativas nesse sentido. Mas eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque a expectativa é que Gregório entre aqui e possa falar um pouco sobre essa ação mais local da rede de fóruns, dos fóruns municipais e do conjunto das relações que estão estabelecidas dentro de cada município nesse processo aí de papel dos fóruns municipais, planejamento educacional, monitoramento dos planos municipais de educação e acompanhamento das iniciativas dos governos, políticas, programas e ações, de modo a se articular com esse planejamento. A gente, claro, também tem a preocupação de orientar os fóruns municipais e o executivo municipal da necessária vinculação dos instrumentos do planejamento do município ao planejamento nacional. Então, que as iniciativas previstas no plano, elas estejam previstas no planejamento participativo, depois nas leis orçamentárias e depois no conjunto da execução dessas ações. Então, também essa preocupação do ponto de vista da própria dimensão, depois de articulação do que está previsto no plano municipal com todo o ordenamento que precisa ser feito para a execução desse plano, seguindo aí as iniciativas do que é o planejamento do município, do Estado, da Federação, para o conjunto das políticas no âmbito da educação. Fecho por aqui, dizendo que eu reconheço que sou prolixo. Eu disse a Rosilene, eu só devo falar uns 20 minutos, mas eu nunca consigo me conter a esses 20 minutos. Mais um beijo grande, obrigado pela oportunidade. Ainda fico aqui mais um pouco à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, complementação, naquilo que se fizer necessário. A Bahia se irmana aí com Tocantins e coloca toda a sua estrutura aqui à disposição para as reflexões que forem necessárias, para a conversa que for importante, para a agenda que for necessária, para que a gente possa estar juntos. Um beijo grande. Professor João Danilo, que aula, né?
Maravilhosa. Os comentários aqui estão excelentes, que a escolha foi acertada e muito obrigada mais uma vez. Estamos honrados mesmo. Então, antes de passar a palavra para o professor Gregório, eu quero ressaltar, na realidade, que o professor João Danilo, ele nos deu uma verdadeira aula sobre o que é um sistema municipal de educação. De educação, não apenas de ensino. Então, ele mostrou vários elementos do sistema municipal de ensino, ele destacou esses elementos, ele nos apresentou quais são as atribuições desses elementos, nos mostrou que o Fórum Municipal de Educação é um dos elementos de um sistema de educação, nos ensinou também como esse fórum se relaciona com a sociedade, mas também como ele se relaciona com esses outros elementos no sistema. Muito bom esse diálogo com o professor Danilo. Ele ressaltou também a natureza e o papel de um fórum permanente da educação no âmbito da política e da gestão da educação no município. E ressaltou também a importância deste fórum ser concebido e efetivado como um mecanismo, um instrumento de gestão democrática. Então, nós temos aí uma aula excelente de como institucionalizar um sistema municipal de educação na perspectiva da gestão democrática e jogando luz ao Fórum Municipal de Educação. Neste momento, então, eu passo a palavra para o professor Gregório Jesus, esse nome é lindo, Gregório. Agradecemos também e estamos honrados também com a sua participação aqui conosco. Obrigada. A fala está com você. Você tem aí até 10 horas para fazer os seus apontamentos. Muito obrigado, professora Rosilene Lagares. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a todos, dizer da minha satisfação de ter recebido esse convite diretamente da professora Rosilene Lagares e do professor João Danilo. Eu que, na verdade, sou um dos membros do Fórum Estadual de Educação, faço a representação dos fóruns municipais dentro do Fórum Estadual. E é sobre isso, professora Rosilene, que eu gostaria de conversar um pouco com o pessoal aqui sobre essa experiência que a Bahia implementou e que eu acredito que vale a pena nós tentarmos sistematizá-la aqui para que possa servir de exemplo ou que possa, na verdade, espelhar ou que possa, na verdade, dar o pontapé inicial para que os outros estados, inclusive o estado de Tocantins, possa necessariamente começar a fazer um trabalho de articulação entre fóruns municipais, estaduais, se aí já existe, de repente, dividirmos um pouquinho das experiências e aí poder fazer esse trabalho de articulação. Porque, assim, eu acompanhei um pouco da fala do professor João Danilo, eu me comprometo, e, aliás, nem tenho a capacidade de ser igual a ele do ponto de vista do conhecimento e também do fôlego que esse homem tem, do ponto de vista de estar muito empenhado com as questões de fórum e de educação dentro do Estado, mas eu acredito que a gente tem também uma boa experiência para poder dialogar um pouquinho aqui com vocês e também dar um pouco de contribuição. Como o professor João Danilo colocou, os fóruns, né? O Fórum Nacional, quando foi criado lá em 2014, ele teve como principal finalidade o acompanhamento, monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Educação. E dentro desta mesma perspectiva, os outros entes federados, os estados e os municípios e a União, os estados e os municípios, eles foram, na verdade, e o Distrito Federal, melhor dizendo, foram, na verdade, convidados e convocados a seguir essa mesma metodologia. E aí os fóruns
estaduais criaram os seus fóruns, os estados criaram seus fóruns estaduais, os municípios, por sua vez, também criaram os seus planos e os seus fóruns municipais. Mas qual é mesmo o diferencial da Bahia, dos municípios da Bahia? É que até 2018, como o professor João Danilo colocou, nós, dos municípios, tínhamos um distanciamento muito grande com o Fórum Estadual de Educação, né? Então, nós trabalhávamos nas nossas bolhas, nos nossos municípios, e de forma que a gente não tinha uma capacidade de se articular, nem mesmo com os municípios vizinhos. E aí vem a grande sacada do Fórum Estadual de Educação da Bahia em fazer esse primeiro encontro, em 2018, na época com aproximadamente 40 municípios. Eu ainda não estava no Fórum Municipal, eu sou de Tucano, Bahia, né? De um município aqui do Nordeste da Bahia. E então acontece esse movimento. Em 2020, o Fórum Estadual ele mexe no seu regimento e ele cria 5 cadeiras, né, de titulares com suplentes, né, para a representação dos fóruns dentro do Fórum Estadual. E aí acontece um movimento muito interessante em 2020, e aí a gente faz o processo eleitoral dentro dos fóruns municipais. Na verdade, divide a Bahia. A Bahia é composta de 27 territórios de identidade, são 417 municípios, e dividimos por territórios e por municípios em 5 agrupamentos, né? E esses 5 agrupamentos elegem um titular, cada um deles, com mais 5 suplentes. E a gente passa a assumir. Eu fui eleito no agrupamento de número 5, o meu agrupamento é o agrupamento 5. Eu tenho 6 territórios de identidade e que eu faço o fortalecimento, a criação e a mobilização desses municípios. E aí, o que acontece? A gente assume a articulação desses 5 agrupamentos. E aí a gente faz esse trabalho, como eu já disse para vocês, é um trabalho inicialmente de fortalecimento daqueles fóruns que foram criados por decreto, por portaria ou por leis municipais. A gente faz o trabalho inicialmente de fortalecimento desses fóruns. Nos municípios em que não existem fóruns, nós fazemos todo um trabalho de criação desses fóruns municipais. Então, a gente dá todo o suporte, assessoria técnica mesmo, para que eles possam criar o fórum e deixar esses fóruns ativos e fortalecidos. E faz esse trabalho também de articulação das políticas educacionais dentro dos municípios, em articulação com o Fórum Estadual de Educação. Então, nós levamos as demandas dos municípios para o Fórum Estadual de Educação, e o Fórum Estadual de Educação automaticamente começa a se articular junto com todos os municípios em rede. E aí a gente pode fazer audiências, conferências, monitoramentos dos fóruns, ou do Plano Municipal de Educação em articulação com o Plano Estadual de Educação. Então, essa é a experiência que mais na frente a gente vai dar o nome de rede, né? E aí, hoje, a gente já tem, no último encontro que fizemos, a criação e a institucionalização da rede de fóruns municipais aqui da Bahia. E essa rede funciona, ela tem regimento, ela tem regulamento próprio, que vocês podem também conhecer, e a gente coloca esse material à disposição. Eu já coloquei para a professora Rosiane aqui 2 slides, que a gente faz esse trabalho de formação
de fortalecimento e de criação dos fóruns. Em um desses slides, nós temos o passo a passo de como nós regulamentamos cada fórum aqui nos municípios da Bahia, e a gente faz essa discussão nos 27 territórios, nos 417 municípios, e aí a gente tem esse poder de mobilização, de participação e de fortalecimento da sociedade civil, porque o fórum é um órgão de Estado, na verdade, que faz todo esse processo de discussão e fortalecimento das políticas educacionais dentro dos municípios e dentro do estado da Bahia, nesse sentido. Então, dizer para vocês que essa articulação, ela nos tem dado um poder de mobilização e um poder de participação efetiva extremamente importante e grande. Nós tabulamos dados, por exemplo, como o das conferências, que nós tivemos, num curto tempo, uma capacidade, através da rede de fóruns, de articular, na conferência de 2022, nós passamos de 400 conferências. Nas conferências de 2023, né? Desculpa, nas conferências de 2021 para a conferência de 2022, tivemos a participação de mais de 400 municípios. Nas conferências agora, para essa conferência que aconteceu agora no dia 31 de janeiro, que nos municípios ocorreram até novembro, nós tivemos mais de 360 conferências municipais, num tempo bem curto de mobilização. E a gente conseguiu fazer uma das maiores conferências estaduais, né, com a participação efetiva aí de praticamente 300 municípios, dentro de um curto tempo, porque todo o material, vocês acompanharam aí, chegou, foi anunciado em julho, em agosto, os materiais começaram a ser produzidos, e a gente teve agosto, setembro, outubro para realizar conferências em mais de 360 municípios. Tudo isso com essa capacidade de se articular organicamente, sistemicamente, dentro tanto do Estado quanto dos municípios, dos territórios, e manter os territórios e os municípios extremamente mobilizados para isso acontecer. Hoje, como o professor João Danilo colocou aí, nós temos exatamente 5 cadeiras de titulares dentro do Fórum Estadual, mas cada território desse, né, que compõe um agrupamento, ele tem também uma suplência no Fórum Estadual. E aí a gente, dentro daquele agrupamento, escolhe o titular e os demais permanecem como suplentes, com poderes de participação nas reuniões do FEEBA, do Fórum Estadual de Educação aqui da Bahia, mas o poder de voto somente desses 5 titulares. Nós temos mandato de 2 anos, eu cumpri mandato de 2 anos, de 2020 a 2022, e agora meu mandato de segunda recondução está vencendo agora em 2024. Nesse exato momento, nós estamos tendo escolhas de representantes de fóruns municipais para compor o Fórum Estadual da Educação nos 27 territórios. Então, são 2 semanas agora de muita mobilização nos municípios, para que os municípios, né, possam se colocar à disposição para poder fazer a seu apontamento de seu coordenador de fórum, e esses, dentro dos territórios, né? Por exemplo, eu sou de Tucano, Bahia, do território do Cisal. O território do Cisal aqui é composto de 20 municípios. Então, esses 20 municípios se reúnem e aí apresentam seus coordenadores de fóruns, e dentro desses coordenadores de fóruns, escolhe-se um representante para os 20 municípios.
E aí, meu território do Cisal, articulado com mais 5 territórios, que compõem o agrupamento 5, vai escolher, dentro desses 5 territórios, aquele que vai ser titular e aquele que vai ser suplente, e aqueles outros serão suplentes, e aí eles compõem o agrupamento 5, que vai representar os territórios os municípios dentro do FEEBA. E aí, pessoal, o que é interessante é que eu, Gregório, como titular do agrupamento 5, eu estou em constante comunicação com os outros titulares dos outros territórios. Se vocês observarem, a Bahia ela é muito grande. E por ser muito grande, eu posso hoje, nesse momento, saber o que Talamira está fazendo, na verdade, lá dentro do sul da Bahia. Veja só, eu estou aqui no nordeste da Bahia, já estou basicamente colado com Sergipe, né, Pernambuco e Alagoas, e Talamira está lá no sul da Bahia, colado lá com Espírito Santo, Santos, Minas Gerais, enfim, lá embaixo mesmo, Jerim Rufino, lá no centro-oeste da Bahia, e a gente se articula diariamente e a gente consegue manter os fóruns mobilizados, atualizados, né, e fortalecidos. Porque se tem algo que eu posso dizer para vocês, eu entro no fórum do município de Tucano em 2019 e eu entro com pouca experiência, fazendo um trabalho quase que sozinho, isolado, de pouca formiga, na verdade, trabalho de formiguinha. E logo em seguida eu tenho uma oportunidade de me articular com os 417 municípios, saber a dinâmica dos fóruns nesses municípios e poder injetar criatividade ou experiências de outros fóruns dentro do meu município, eu posso dizer para vocês, seguramente, como coordenador de fórum, que aí eu tenho uma capacidade enorme de compreensão do que seja o Fórum Municipal de Educação, de atuação desse fórum, e posso ainda dizer para vocês que esse trabalho articulado, ele nos traz muitos frutos em termos de sistematização e organização das políticas educacionais nos municípios da Bahia. Então, esse suporte que o Fórum Estadual oferece aos fóruns municipais, né, tanto para criação, fortalecimento, monitoramento, né, é extremamente valioso e isso qualificou demais a atuação dos fóruns aqui na Bahia, certo? E como eu disse para vocês, nós temos material, escrevemos material, produzimos slides, atualizamos esses slides constantemente para poder dar essa assessoria, né, à Bahia de modo geral, como um todo, e fazer com que o nosso trabalho ele seja bem articulado. Pessoal, eu preparei, na verdade, 3 momentos. Um momento em que eu poderia falar da importância do fórum e de como ele se organiza. Um momento que eu falaria de como que a Bahia cria os fóruns municipais, né? E um momento em que eu ia contar um pouco dessa experiência. Conversando com a professora Rosiane, ela me pediu para me centrar um pouco mais na experiência dos fóruns municipais. O professor João Danilo já havia falado um pouquinho da criação, né? E da importância desses fóruns. E aí, a Bahia, basicamente, ela se organiza exatamente desta forma. E aí eu trago essa experiência para vocês, que está registrada, na verdade, que a gente pode também oferecer material escrito para vocês de como se dá essa sistematização aqui na Bahia. Então, eu me concentrei nisso. Espero ter dado essa contribuição para vocês. Vou me colocar aqui à disposição para que vocês possam também buscar informações ou trazer inquietações
para que a gente também possa, né, tirar essas dúvidas de vocês e fazer com que vocês compreendam essa dinâmica aqui da Bahia. Tá? Obrigado por enquanto, professora. Professor Gregório Luiz Jesus, agradeço a sua fala. Também está um sucesso aqui, viu, nos comentários. E você trouxe o que os municípios precisam, eles precisam ouvir outras experiências, eles precisam acreditar que é possível. Nós vamos buscar materiais seus, produções também do professor João, para socializarmos aqui no Tocantins. Bom, o professor Gregório, pelo que eu entendi da sua fala, e que foi muito boa também, assim como a do professor João, nos ensinou como institucionalizar e organizar um fórum municipal de educação, né? O professor João fez uma fala macro, depois chegou aos fóruns, e você trouxe com mais minúcias essa ideia da institucionalização e organização desses espaços. E também nos mostra que é possível e como isso se dá na Bahia, ou seja, como articular os fóruns municipais com o fórum estadual. Ou seja, na realidade, o que o professor Gregório fez foi nos mostrar como se faz regime de colaboração. Sim. Né? Que regime de colaboração é isso. Não é apenas assinar termos, acordos, pactuações pontuais. Isso é um exemplo de ação de regime de colaboração e também de gestão democrática. Né? Nós sabemos que as disputas políticas estão instituídas, mas ele nos mostra que isso é possível. Essa materialização é possível. E, então, nós temos, eu entendo que aqui, tanto da fala do professor João quanto da fala do professor Gregório, nós temos possibilidades variadas, e eu digo que aqui no Tocantins, eu tenho certeza, professor João, professor Gregório, que aqui no Tocantins, com o PRISM, nós estamos lutando para transformar a gestão e a política da educação no âmbito dos municípios. E eu tenho certeza que com essa aula de hoje, os municípios sairão daqui com muito mais instrumentos, muitos mais fundamentos, e também acreditando na possibilidade de nós transformarmos a educação municipal, mesmo que nós tenhamos enormes e vastos desafios. Nós sabemos que os desafios, as disputas estão aí, mas estamos aqui também dispostos a lutar nesse campo. E eu digo o seguinte, o PRISM e o Fórum Estadual de Educação do Tocantins, eu faço parte da comissão do Fórum Estadual de Educação do Tocantins, que está pensando em estratégias de articulação com os fóruns municipais de educação aqui no estado. Então, eu tenho certeza que o PRISM e o Fórum Estadual de Educação do Tocantins, nós vamos enfrentar esse desafio e nós estamos juntos nessa empreitada. E, com certeza, nós vamos acionar professor João e professor Gregório novamente. E nós estamos aqui, resolvemos não apresentar questões para vocês, para deixar vocês fazerem as considerações finais, como vocês preferirem. E logo em seguida, às 10h30, ainda hoje, nós vamos nos encontrar com os nossos participantes inscritos no Projeto 1, que são um supervisor municipal, o dirigente municipal de educação e representantes da Comissão de Monitoramento e Acompanhamento dos Planos Municipais de Educação, e, portanto, membros do Fórum Municipal de Educação. Nós estaremos reunidos agora em 11 salas Meet para continuarmos fazendo essa discussão, ou seja, aprofundarmos tudo isso
que os dois professores nos ensinaram hoje aqui nessa aula. E nós, então, em nome do PRISM, em nome da Rede de Colaboração Tocantins, agradecemos a participação dos dois professores. E eu passo a palavra para o professor Gregório. O professor João Danilo, nós já nos despedimos por conta da saúde dele, e veja o que é um profissional da educação comprometido politicamente com a sua atuação. O professor João Danilo, mesmo doente, fez essa fala para nós e estabeleceu um diálogo conosco maravilhoso. Professor Gregório, eu passo a palavra para o senhor para fazer as suas considerações finais e nós concluirmos essa aula maravilhosa. Seu áudio está fechado. Desculpe-me. Professora Rosiane, eu me coloco inteiramente Rosilene, desculpe-me. Eu me coloco inteiramente à disposição de todos para poder prestar mais esclarecimentos e partilhar essa experiência que na Bahia eu acredito ser bem pioneira mesmo. Acredito que outros estados têm formas muito particulares, e isso é tranquilo, de se organizar. Eu acredito que o que, na verdade, a Bahia fez de mais exitoso não foi o fortalecimento, a criação e institucionalização do fórum, porque nós temos muito material com relação a isso, mas é como essa rede se articula e mantém o fórum vivo e ativo depois que ele é criado. Eu acho que a essência do nosso trabalho aqui na Bahia se direciona para esta perspectiva, porque a criação, ela se dá geralmente em torno de um decreto, de uma portaria ou de uma lei, que a gente prefere, inclusive, que seja lei, orienta que seja lei. Entretanto, depois de criado, como é que a gente trabalha, como é que a gente se organiza, como é que a gente se articula, como é que a gente constrói uma política em nível municipal, territorial, estadual, e expande isso para o território do Brasil como um todo. Eu acho que isso é o que a senhora sinalizou inicialmente, antes da minha fala, como organização de sistema. É preciso que a gente possa articular isso de uma forma sistêmica, como a gente sonha com um sistema nacional articulado por sistema estadual e municipais. Então, é nessa perspectiva, é nesse direcionamento. A gente tem hoje, na SASE, uma das grandes idealizadoras, junto com o professor João Danilo, que é a professora Alessandra Assis, que trabalha exatamente, foi ela que idealizou, ela era coordenadora do Fórum Estadual na época, que ela disse, não dá, Fórum Estadual não pode trabalhar isolado do Fórum Municipal, dos fóruns municipais, a gente tem que trazer os fóruns municipais para se articularem. Está escrito aqui na meta 19 dessa articulação dos fóruns municipais com o Fórum Estadual, do compromisso do Fórum Estadual em dar o suporte, fortalecer em regime de colaboração, o que a senhora mesma pontuou já aqui hoje, para articular e auxiliar os fóruns municipais. Então, foi isso. É isso que está escrito na maioria dos nossos planos, e a gente precisa olhar isso e precisa perceber que existem possibilidades. E a Bahia tem esse modelo concreto, essa experiência concreta, ela é viva, vocês podem acompanhar, podem ler, podem se inserir nesse debate, e a gente está aí à inteira disposição. Professora, eu fico à inteira disposição, a senhora já tem o meu contato, a gente já dialoga e a gente pode trabalhar isso de forma mais pontual, em forma de oficina, em forma de aula mais instrucional, enfim. Hoje eu só vim mesmo dar esse relato, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam entrar em contato conosco e possam, de fato, trocar experiência, porque eu acredito que Tocantins também tem uma experiência boa e que pode agregar consideravelmente a nossa experiência aqui da Bahia. Isso sem sombra de dúvidas. Muito obrigado. Então, professor, de novo, da fala sua e do professor João Danilo, nós observamos que aqui no Tocantins nós estamos no caminho certo.
Esse programa nosso, o PRISM, é um programa que debate a institucionalização do Sistema Municipal de Educação. Veja bem, institucionalização, que é um movimento ininterrupto e de um sistema de educação, não simplesmente um sistema de ensino. Essa concepção de sistema de educação, ela é mais ampla, e ela é assentada na gestão democrática e na valorização dos profissionais do magistério, em todas as suas dimensões. É isso que nós queremos. E eu observo por que nós estamos no caminho certo? Porque nós estamos num caminho cuja formação é considerada estruturante. Nós temos várias possibilidades de formação. Esse ano nós temos muitas formações, mas a formação no PRISM ela é diferente, porque ela é uma formação contínua, ininterrupta, portanto, e ela vem acompanhada do acompanhamento, monitoramento e avaliação. Então, é aquela perspectiva de que ninguém solta a mão de ninguém. Então, reitero, a formação é estruturante se nós queremos transformar a realidade da educação municipal, assim como o diálogo com os outros órgãos, as outras instituições, tanto no âmbito do município, quanto com o Sistema Estadual de Ensino e essa luta para a criação do Sistema Nacional. E a professora Alessandra, que você mencionou, então, por isso que ela está hoje no Fórum Nacional de Educação, que é uma referência para nós também. Mais uma vez, nós agradecemos essa aula, professor João, professor Gregório, e agradecemos também aqueles que nos acompanharam neste momento e aqueles que nos acompanharão em outros momentos. Nós vamos divulgar essa aula nos mais variados espaços que nós conseguirmos, e já estamos mesmo com água na boca, esperando outros trabalhos conjuntos que com certeza virão. Professor Gregório e professor João Danilo, muito obrigada. Tenhamos todos um bom dia e um excelente debate sobre a política e gestão da educação municipal. Muito obrigada, agradeço a todos.